Olá, bem-vindos a mais uma exploração nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar no coração das organizações, estruturas e processos. Como é que funciona tudo por dentro, né? E para guiar a gente, olha que interessante, temos umas questões de gabarito de prova sobre o tema. É quase como espiar as notas de um especialista. Nossa missão aqui, então, é usar essas perguntas não como teste, claro, mas tipo como um mapa mesmo. Vamos seguir essas pistas para sacar os pontos-chave de como as organizações desenham seus fluxos, suas hierarquias, como distribuem o poder de decidir. A ideia é tirar daqui o essencial, ok? Vamos lá desempacotar isso. Gente, bem interessante sim. Usar um gabarito, né, força a gente a focar no que é considerado central na área. Entender isso, como você disse, é vital. Não é só teoria, de jeito nenhum. É a chave para a gente decifrar a dinâmica de qualquer lugar, sabe? Onde a gente trabalha, compra, interage. Entender estrutura e processo é entender a lógica do dia a dia. Exato. E vamos começar pela base, pelo começo de tudo, a análise de processos. O primeiro conceito que aparece logo de cara é o levantamento de processos. Parece ser aquela fase de ir a fundo mesmo, investigar como as coisas são feitas na prática. Precisamente. O levantamento é o diagnóstico. Antes de mexer em qualquer coisa, otimizar, mudar, primeiro a gente tem que entender a realidade, o agora. E para isso, a gente investiga várias coisas, várias variáveis. O material fala de algumas bem importantes. A documentação que já existe, né, manuais, normas, o volume de trabalho, os custos envolvidos, os recursos que são usados, pessoas, máquinas, material, os tempos que leva cada coisa, como a informação flui e, claro, a TI que dá suporte. Tudo isso junto bem, pinta um retrato bem detalhado do processo. Faz todo sentido essa lista. Mas olha que curioso, o material aponta uma coisa como não sendo uma variável para investigar diretamente nessa fase. O nível de instrução do pessoal. Isso me deixou pensando, por que separar isso? A competência do pessoal afeta direto a execução, não? É uma ótima pergunta e toca num ponto assim mais sutil. Não que o nível de instrução não importe, claro que importa, é fundamental, mas a lógica aqui, muitas vezes, é separar a análise do desenho, do processo, as etapas, os fluxos, os recursos que precisa ter, da análise das pessoas que estão lá fazendo aquilo naquele momento. Entende? Primeiro, você define o processo ideal, ou como ele é hoje. Depois, você vê se as pessoas que estão alocadas têm as competências certas ou que competências você precisa para aquele papel. Focar primeiro no processo ajuda a definir os requisitos da função de uma forma mais objetiva, talvez, antes de entrar na parte de RH mesmo. É uma questão de sequência na análise. Entendi, entendi. É como desenhar o carro antes de escolher o piloto especificamente para ele, né? Embora a gente saiba que vai precisar de um bom piloto. E para fazer esse levantamento, essa coleta de dados do processo atual, que ferramentas a gente usa? O material valida várias entrevistas, Uhum, pesquisa da documentação existente, sim. questionários e observação direta. Clássicas, né? Sim, são as clássicas mesmo. Conversar com quem faz, ler o que está escrito, perguntar de forma mais ampla com questionários ou simplesmente ir lá ver acontecer. Cada uma tem seus pontos fortes, seus pontos fracos e geralmente o ideal é combinar algumas delas para ter uma visão mais completa, mais confiável da realidade. Mas aí vem a parte interessante. A fonte diz que simulação não é técnica de levantamento. Ué, simular um processo parece ótimo para entender ele, ou não? É útil sim, mas para outra coisa. E principalmente numa outra fase. O levantamento, como a gente falou, foca em pegar a realidade atual, o como é agora. A simulação já é uma ferramenta mais para modelar, para analisar cenários futuros. Ela pega os dados que você coletou no levantamento, monta um modelo e aí testa hipóteses. E se a gente mudar essa etapa aqui? E se o volume dobrar? Quer dizer, a simulação serve para testar as mudanças que você está propondo ou prever como o processo vai se comportar em outras condições, sempre com base nos dados do presente. Ela não serve para descobrir como é o presente. Confundir isso seria como tentar usar o mapa de um lugar que ainda nem existe para seguir a hoje. Ah, agora sim, fez todo sentido. Levantamento olha para trás e para o agora. Simulação olha para frente. Beleza. Ok, focando numa das técnicas de levantamento que são válidas, a pesquisa da documentação existente. Analisar manuais, normas, formulários, parece um bom começo.
Sem dúvida. Olhar documentação dá umas vantagens logo de cara. Já te dá uma ideia se a organização gosta de formalizar as coisas ou se opera mais no boca a boca, no informal. Permite você criar uma base antes mesmo de ir conversar com as pessoas. E, muito importante, permite comparar o que está no papel, o dito, com o que acontece na prática, o feito. Esse contraste por si só já é um diagnóstico muito valioso. É como ter um mapa inicial que depois você precisa checar no terreno, claro. Só que, né, o material alerta para um erro comum. Achar que essa técnica pode ser utilizada independentemente das outras. Ou seja, confiar só nos papéis. Exato. E esse é um risco enorme. Documento fica desatualizado, procedimento é contornado, a prática muda mais rápido do que o papel. Eu lembro de um caso, numa empresa, os manuais descreviam um processo de aprovação que, nossa, ninguém seguia há anos. Tinham criado um jeito informal, muito mais rápido e bem mais arriscado, por sinal. Se a gente tivesse olhado só os manuais, a análise ia ser completamente furada. Por isso, a pesquisa documental é quase sempre um ponto de partida. Tem que ser validada, enriquecida com a entrevista, observação, outras técnicas que peguem a realidade vivida. Essa validação cruzada é essencial mesmo, então. Tá, ainda falando de ferramentas, o material cita rapidinho o fluxograma vertical. Diz que é prático, formato padrão, rápido de preencher, claro, fácil de ler. Parece útil para desenhar uma sequência de passos de forma rápida. Sim, é uma forma visualmente limpa, padronizada para mostrar os passos em sequência num processo. Mostra bem a natureza de cada atividade ou operação. Transporte, inspeção, espera, arquivo, de um jeito direto. É ótimo para processos mais lineares, sabe? Perfeito. Já temos uma boa ideia de como se analisam os fluxos, os processos. Mas e como as organizações arrumam as pessoas que fazem esse trabalho? Aí a gente entra na estrutura organizacional. E a imagem mais comum disso é o organograma, né? Exatamente, o organograma. É o desenho, a representação gráfica da estrutura formal, quem responde para quem, quais são as áreas principais. O material-fonte descreve um exemplo bem clássico. Presidente lá em cima, aí embaixo algumas diretorias, economia e finanças, operações, pessoal, e dentro de cada uma os departamentos específicos. Aquela pirâmide hierárquica típica. Sim, visualmente é o que a gente espera. Mas olha só que curioso. A classificação que o gabarito dá para esse organograma específico é horizontal. Isso pode soar meio estranho, né? Porque a gente associa horizontal com estruturas mais achatadas, menos níveis. É um bom lembrete de como a terminologia em gestão às vezes tem significados específicos ou varia, né? Não vamos tentar resolver essa questão do termo aqui, mas focar na ideia de que o organograma mostra as relações formais. É um bom ponto. Terminologia pode pregar peças, mas o fundamental é isso. O organograma representa a estrutura formal, aquela que é planejada, oficializada, que define quem tem autoridade sobre o quê, as responsabilidades, os canais de comunicação que a gestão quer. É o esqueleto oficial da organização. E o oposto disso, ou melhor, o complemento, é a estrutura informal. Essa é fascinante, não está em papel nenhum. Exato. Dos grupos de interesse, das redes de influência que se formam naturalmente. O material até sublinha bem. É um erro achar que a estrutura informal está no organograma. Ela funciona meio que por baixo dos panos, né? Perfeitamente descrito. É como se fosse a correnteza invisível debaixo da superfície do rio, que é a estrutura formal. Ela pode ajudar as coisas a fluírem mais rápido, driblando a burocracia, isso é o lado bom, mas também pode criar bloqueios, fofoca, resistência à mudança, ao lado ruim. Um bom gestor tem que saber navegar nas duas estruturas, na visível e na invisível. Ignorar a informal é um erro enorme. Totalmente. Agora, voltando para a formal, uma decisão chave é como agrupar as atividades e as pessoas. Isso se chama departamentalização. Tem vários jeitos, né? Por função, produto, cliente, geografia. Sim. E o material destaca um tipo específico, a departamentalização por projetos. Explicam que é bem comum em indústrias onde inovação, gestão de tarefas complexas com prazo definido são a regra. Tipo farmacêutica, aeroespacial, consultoria de tecnologia.
Aí você monta uma equipe com gente de várias áreas dedicada a entregar aquele projeto específico. E o que isso implica? Parece ser bem flexível. É extremamente flexível, sim, e muito orientada para o resultado. Permite juntar os talentos certos para aquele desafio específico. A desvantagem pode ser alguma instabilidade para o pessoal, né? Acaba um projeto, tem que ser realocado para outro. E pode rolar duplicação de função entre projetos diferentes. Mas para ambientes que mudam muito, focados em inovar, muitas vezes é a melhor saída. Faz sentido. Outra dimensão chave da estrutura é onde fica o poder de decisão. Centralização versus descentralização. O material define centralização como concentrar esse poder lá no topo da hierarquia. Por que uma organização faria isso? Quais as razões para ser mais centralizada? A centralização geralmente busca mais controle e uniformidade. O material aponta objetivos como manter as decisões integradas na organização toda, garantir que as políticas sejam aplicadas do mesmo jeito em todo lugar e também permitir respostas rápidas em crise, sabe? Onde uma decisão única, vinda de cima, pode ser mais eficaz. Mas o material também alerta para um objetivo que não combina com centralização, proporcionar maior participação e motivação. Por quê? Porque isso é justamente o objetivo da descentralização. A descentralização joga o poder de decidir para níveis mais baixos, mais perto da ação do cliente. Isso tende a aumentar a autonomia, a responsabilidade e, como consequência, a motivação e o desenvolvimento do pessoal nesses níveis. A centralização, por natureza, faz o contrário. Limita a autonomia embaixo para garantir o controle em cima. São, assim, filosofias de gestão quase opostas nesse ponto. A escolha entre uma e outra depende muito da estratégia, do tamanho, da cultura da empresa. Claríssimo. Então, para amarrar as ideias, a organização formal é, como a gente viu, a estrutura oficial, planejada, do organograma. Não é a que surge do nada espontânea, essa é a informal. Correto. E dentro dessa estrutura formal, tem um mecanismo-chave para distribuir trabalho e autoridade: a delegação. O material define como a transferência de poder de decisão sobre tarefas específicas para níveis mais baixos. É importante notar, você delega a autoridade para agir e decidir, mas a responsabilidade final, perante a organização, geralmente continua com quem delegou. É um ato de confiança, né? E de empoderamento também. Excelente. Olha, percorremos de bastante coisa, mas foi bem revelador. Começamos vendo como é importante analisar os processos, como o trabalho flui, fazendo o levantamento, usando as técnicas certas e ficando espertos com as limitações, tipo confiar demais só no papel. Depois, a gente explorou como as pessoas se organizam, a estrutura diferenciando o mapa oficial, o formal, do território real, que é influenciado pelas relações, o informal. E vimos as escolhas-chave, como agrupar tarefas, a departamentalização e como distribuir o poder, centralização ou delegação. Exato. E o fascinante é que esses conceitos, que podem parecer meio acadêmicos, são na verdade a gramática básica da vida organizacional. Perceber isso ajuda qualquer pessoa, funcionário, gestor, cliente, cidadão, a entender por que as coisas acontecem de um certo jeito numa empresa, numa instituição, porque um pedido demora, porque uma decisão vem lá de cima, porque certas equipes trabalham bem juntas e outras não. São peças de um quebra-cabeça que parece complexo, mas dá para decifrar. Sem dúvida. E para deixar uma última questão no ar, algo que conecta tudo isso que a gente conversou, falamos da força da estrutura informal, né? Essa rede de relações, de influências não oficiais. Se ela é tão poderosa assim, a ponto de moldar como o trabalho realmente é feito, como as decisões realmente são tomadas, até que ponto as nossas ferramentas de análise formal, organograma, fluxograma, manual de procedimento, conseguem pegar a verdadeira essência, a dinâmica real de uma organização. Fica aí a reflexão sobre os limites do mapa formal diante da complexidade do território humano. Uma provocação final muito pertinente. Essa tensão, essa interação constante entre o formal e o informal é talvez o desafio mais permanente e interessante da gestão. Compreender essa dança é essencial para quem quer não só analisar, mas também liderar e transformar organizações de verdade.